Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou o professor Pedro Pontes e esta é mais uma videoaula do curso de Filosofia da Biologia, tanto na modalidade livre quanto na optativa. Então, dando continuação ao nosso assunto, o tema de hoje é o conceito de espécie. Pode parecer simples, à primeira vista, ou ao senso comum, dizer o que é uma espécie, mas não é bem assim. A questão não é tão simples quanto parece, até porque existem implicações para a biologia, para os biólogos extremamente importantes. Como caracterizar uma espécie nova? Como delimitar uma espécie da outra? Quais são os critérios filogenéticos, moleculares, morfológicos? Como se fazer análise a ponto de delimitar? Nós vamos ver que existem várias correntes de pensamento e atualmente não existe um consenso, por incrível que pareça. Não existe uma definição nem conceito adequado de espécie. Mas vamos lá, é baseado no capítulo 5 do nosso livro de texto básico de Filosofia da Biologia, né, de Paulo Abrantes e colaboradores. O autor do capítulo é Fávio Gonçalves. Fávio Gonçalves é professor associado do Instituto de Ciências Naturais da Universidade Nacional da Colômbia. Pronto. Vamos lá. Por que o conceito de espécie é problemático? Não é fácil identificar o que é uma espécie. Agora, existem atributos universais de espécie, porque de fato um indivíduo não é igual ao outro. Em termos do espécime, o que caracteriza que aquele espécime é de uma espécie determinada? Quando a gente fala de vertebrados, a coisa é muito mais simples. Mas bactérias, fungos, árquea e mesmo plantas vegetais e plantas como algas, e plantas ou seres que têm reprodução assexuada, e etc. Como é que se faz? Então, muitos ainda consideram como a unidade básica da evolução. Existem biólogos que consideram o indivíduo ou outros atributos, né, como onde se processa a evolução. Mas isso já é outra história, questão sobre evolução, assunto para aulas posteriores. Tá? Então, temos que caracterizar uma coisa que tem que ser caracterizado. O que são propriedades essenciais daquele indivíduo, considerando um indivíduo, ou seja, o que ele tem que compartilha com outros da sua espécie, daquelas propriedades acidentais, certo? Existe uma diferença entre espécie e categoria, que é o relacionado ao concreto, e a espécie taxon, que é considerando a classificação. Tá, então vamos falar um pouquinho do histórico. Existem alguns conceitos pré-evolutivos. E os conceitos pré-evolutivos são atemporais, ahistóricos, sincrônicos, baseados nas características morfológicas externas e compatibilidade reprodutiva. Então, esses conceitos são muito comuns, não só na história natural,
mas também nas culturas gerais, de como é que o ser humano se relaciona com outros seres, que existe sempre, e sempre existiu, perdão, a tentativa de categorizar, de classificar, de diferenciar uma espécie da outra, na nossa relação com a natureza, na nossa relação com outros seres vivos, certo? Existem 3 escolas fundamentais: idealismo ou tipologismo, que remete a Platão, conceitualismo aristotélico e o nominalismo de Ockham, relembrando a filosofia deles, né? Você relembra a filosofia deles. Então, vamos falar, o idealismo em termos de para caracterizar uma espécie. Ou seja, todos os membros de um táxon determinado compartilham certas propriedades essenciais, o eidos, ideia ou essência, como algo que existe. No caso do idealismo, ele considera que isso existe. B. A espécie é definida por meio de um arquétipo, idealização ou abstração extraída de todos os que compartilham as propriedades essenciais. Só que esse arquétipo não existe. Todos os seres daquele... É um arquétipo ideal, que todos compartilham aquela propriedade do arquétipo, mas o arquétipo em si, concretamente, ele não existe. Ele é algo essencial. E os membros da espécie são imperfeitamente semelhantes ao arquétipo. Então, é essa noção que perdurou até a naturfilosofia do século XVIII e começo do século XIX, e que influenciou muito o organicismo. A naturfilosofia teve membros como Goethe, que tiveram um pensamento de que a natureza fosse um todo harmonioso, fosse um conjunto harmonioso. Isso fez parte das correntes organicistas, que foram, por sua vez, uma reação ao mecanicismo. Foram, por sua vez, uma reação ao mecanicismo. Certo? Bom, continuando com os aspectos históricos, o que é o conceitualismo? Que a espécie é um conceito, mas não é arbitrário. É um conceito, ou seja, é uma abstração de algo que é real. É uma abstração das características que os indivíduos que são compartilhadas pelos indivíduos. Essas características são reais e cria uma abstração e um conceito. E esse conceito, como cão, a espécie chamada cão, por exemplo. E o nominalismo, que remete ao nominalismo de Ockham, tem do tipo tradicional e o contemporâneo. No tradicional, como Buffon, Lamarck e Darwin, não existem espécies, são indivíduos. Espécies são convenções nominais e práticas, como era o nominalismo de Ockham, que para ele só existiam indivíduos. Então, do mesmo jeito para Darwin, para Lamarck, mas vamos ver uma diferença entre eles, certo? Vamos ver uma diferença entre eles. Já quando entrar na parte de evolução, em que esse conceito nominalista se encaixa nas teorias de evolução em ambos os casos. E o contemporâneo a gente vai ver mais adiante. De qualquer maneira, no nominalismo, não se considera que existam espécies mesmo. O que existe são indivíduos. Mas o que diferencia um indivíduo não é o que diferencia. É um espectro de variação.
que a origem dessas variações aí é outra história. Isso as teorias da evolução explicam melhor, né? No caso contemporâneo, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a partir da história da evolução, Lamarck introduz, no começo do século XIX, o papel do tempo. A espécie não é um produto do contexto. Ela tem o seu tempo de existência, que é estável enquanto o ambiente for estável. Na teoria da evolução de Lamarck, as espécies são moldadas pela interação com o ambiente. Elas não são selecionadas. Se o ambiente muda, a espécie também muda por uma necessidade a partir da lei de uso e desuso, da herança dos caracteres adquiridos e da necessidade da espécie. Então as girafas ficaram com o pescoço longo não porque elas foram selecionadas por serem mais aptas, e sim porque houve uma mudança climática, que as árvores ficaram mais altas e a espécie teve a necessidade de mudar. Então, para Lamarck, a evolução é um produto dessa plasticidade da espécie. É um produto dessa plasticidade. Então, no caso de Lamarck, nós temos esse papel do tempo, que as espécies, porque os indivíduos se transformam ao longo do tempo e perduram durante algum tempo, enquanto são estáveis as condições ambientais. Mudando as condições ambientais, muda a espécie. Então ele introduz o fator tempo. E Darwin, no caso de Darwin, ele fala da ancestralidade em comum. Então, só existem indivíduos. E existe o que? Um espectro de variação. Então, o que não existe não são espécies, são variedades. Cada pessoa, cada indivíduo, com maior ou menor grau de semelhança entre si. Então, a partir de um ancestral em comum, quanto mais afastado aqueles dois indivíduos forem do ancestral em comum, mais diferentes vão ser. Também há um gradualismo na teoria da evolução de Darwin, influenciado pelo gradualismo geológico de Lyell, que influenciou muito Darwin no começo da carreira dele. Então, quanto mais longe do ancestral em comum, maior a variação. Primeiramente, a variação pode ser muito leve, a ponto de não ter nenhuma incompatibilidade reprodutiva. Depois pode haver não uma incompatibilidade, mas dificuldades de reprodução, quando mais vai se afastando, podendo gerar híbridos. Em alguns casos especiais, o híbrido pode ser fértil, dependendo do caso. Provavelmente, até que ponto os neandertais e os sapiens eram espécies diferentes. Eles podiam gerar híbridos férteis, desde que fosse de macho sapiens com fêmea neandertal. O contrário, não. A questão aí já é uma questão de genética molecular, de incompatibilidade. Mas, voltando aqui, até que ponto? Porque teve um momento que havia possibilidade de ter híbridos com um limite férteis. Depois, com o tempo, começa a capacidade de reprodução, gera híbridos, mas não férteis. Depois, não é mais possível, quanto mais afastado. Então, por conveniência prática, o nominalismo diz, nós agrupamos em categorias, em conjuntos. E é arbitrário chamar esse conjunto de espécie. É uma questão só prática e funcional. A questão de diferença entre tocogenia e filogenia, que isso levou muito tempo. Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859, aos 50 anos de idade. Certo? Ele levou um bocado de tempo. E o pai da moderna
filogenia é Willy Reiner. Willy Reiner, o trabalho principal dele, que foi a criação mesmo da filogenia, de 1966. Certo? Ele foi um entomologista alemão que faleceu com 63 anos de idade. Ele é o pai da filogenia moderna e da análise filogenética, análise cladística, a partir de cladogramas, certo? Que revolucionou a taxonomia em biologia. Então, porque o ponto agora, em termos de saber o que é espécie ou não que é espécie, também por questões da evolução. Qual o nível de organização biológica em que ocorre a evolução? É no indivíduo, é na população ou na espécie? Questões de evolução vamos deixar para outra aula, tá? Então, o que ficou bem claro, que não estava claro no século XIX, é essa diferença entre tocogenia e filogenia. Ou seja, tocogenia são relações genealógicas intraespecíficas. Traços variáveis entre uma geração e outra, entre grupos próximos, indivíduos próximos. E filogenia são relações entre duas ou mais espécies próximas, características compartilhadas derivadas, que tem esse grupo filogênico tem ancestralidade. Conforme o autor desse capítulo, e disse que houve uma verdadeira revolução e multiplicação dos conceitos de espécie. Então, ele cita que esse autor Maiden, de 1997, identifica 25 conceitos diferentes de espécies. 25. Essa exclamação foi eu que coloquei, porque nem isso eu esperava que tivesse assim. Eu não sou da área de taxonomia, então nem isso eu esperava que a situação estivesse tão assim. E não há um consenso. Há uma tendência a se ter estratégias de se usar conceitos de acordo, porque os conceitos, quando eles são teoricamente sofisticados, teoricamente bem elaborados, quanto melhor elaborados, menos práticos eles são. E vice-versa. O conceito, quanto mais prático ele é na atividade do biólogo para classificar os animais, classificar os seres vivos, tem mais brecha em termos teóricos. Então, há uma tendência a um certo pluralismo de uso do conceito. Se combina conceitos diferentes. E isso implica atualmente também uma coisa. É questão de identificar uma espécie nova. Há uma profusão muito grande de trabalhos dizendo que se identificou uma espécie nova, conforme o autor mesmo fala. Mas poucos trabalhos indicam que conceito de espécie aquele autor empregou
para identificar uma espécie nova, certo? Então, há ainda conceitos biológicos. Esse autor coloca numa tabela esses 25 conceitos. O tipo do conceito, se é filogenético, biológico, filosófico, etc. O tipo do conceito, o fundamento dele, o que ele enfatiza, e a crítica a ele, onde ele é fraco. Não tem nenhum que realmente seja perfeito, digamos assim. Ele todos têm ponto fraco. Então, há conceitos biológicos, que há ênfase na reprodução sexual e isolamento reprodutivo, que tem um ponto forte, que é facilmente você identifica tal grupo é de uma determinada espécie, outro é híbrido daquela espécie com outra e não gera descendentes férteis. Mas tem o grande problema, que é justamente com organismos de reprodução assexuada, ou por divisão simples, ou outras formas de reprodução. Então, esse conceito é ótimo para caracterizar aqueles indivíduos que têm macho e fêmea. Pronto. Mas é muito pouco. Realmente fica muito pouco. Tem autor que ele vai a um extremo, que defende esse tipo de conceito, que vai a um extremo. Chega a falar que não... Aí, no caso, chega a falar que no caso de bactéria não existe espécies. Existem somente indivíduos mesmo. Não tem como caracterizar espécies em bactérias ou em outros organismos semelhantes. Então chega a um extremo a considerar que não se pode classificar em espécies diferentes daquele tipo de organismo. E temos conceitos também filogenéticos, que há 4 variações, pela cladogênese, que é o de justamente é o de Hennig, né, por cladogênese, justamente essa figura que vocês estão vendo aí no fundo é um cladograma. Cada nó, cada ponto de bifurcação é um ancestral em comum. Aquele grupo inteiro, cadê? Aqui, desse grupo aqui inteiro, esse aqui, outro ponto aqui de bifurcação, outro ancestral em comum para esses aqui. Assim vai. Aqui um ponto de bifurcação que vai para cá e para cá. E esse aqui é um ancestral em comum de todos esses que vêm para cá. E assim até chegando mais perto do estágio atual. Sim, então que é baseado na taxonomia cladística, a monofilia, que caracteriza como espécie um grupo de um ancestral comum único. O que é uma espécie? É aqueles que todos têm o mesmo ancestral em comum. Por exemplo, se eu aqui, vou chegar aqui mais perto, se aqui tem, nesse grupo aqui, tem um ancestral em comum aqui, mas tem outro aqui, esse grupo aqui é uma espécie, e aqui é outra. Certo? Com uma ancestralidade em comum próxima, porque esse grupo todinho aqui tem muitos ancestrais para cá. Então, esse grupo próximo é que seria a partir da monofilia, monofilético, se não me engano a palavra é essa. Mas, vamos lá. Então, eles enfatizam justamente o ancestral em comum. O ponto fraco é determinar qual é o ancestral em comum mesmo, de verdade, descobrir qual é ele. Para os biólogos que fazem esse tipo de trabalho, eles sabem que isso não é coisa banal. Para todos eles, isso não é algo banal.
Tem também conceito baseado em característica diagnóstica. O que é isso? São características que dizem respeito só àquele grupo de indivíduos. De se usar uma característica para diagnosticar. Aquele indivíduo tem aquela característica que só aquela espécie tem, então ele é caracterizado dentro daquela espécie. O problema agora, o ponto fraco é esse. Qual é essa característica? Quem determina? Quem determina qual é o padrão? Qualquer um desses tem esse ponto fraco também. É a padronização. Nós que estamos padronizando a natureza. A natureza é extremamente múltipla. Então, outro conceito enfatiza a genealogia ou a história evolutiva. A partir da história evolutiva daquela espécie e de como ela se separou de outra. Que isso também não é um trabalho banal, não é um trabalho simples. Determinar a história evolutiva da espécie para caracterizá-la diferente de outra. Algumas questões. Encerrando o nosso assunto, o assunto da nossa apresentação, vamos fazer algumas considerações finais. Os autores que consideram que realmente não existe algo consensual, porque há dissociações entre biologia e filosofia, teoria e prática, que a prática biológica de classificação está dissociada da teoria por conta de uma série de problemas que a gente já falou antes, né? Que a tendência da biologia na prática é seguir critérios mais objetivos, mais eficientes e digamos assim, deixar secundariamente questões conceituais. Deixar de forma secundária, né, questões conceituais. E como ainda não existe realmente um consenso, apesar de que o conceito de espécie tem implicações para os estudos, por exemplo, da evolução. A gente vai ver no futuro algumas questões sobre evolução e no final das contas, onde é que a evolução atua? Ou sobre que entidade biológica a evolução atua? Se é sobre indivíduo, sobre espécie, sobre grupos. Tem autores que consideram que é sobre o indivíduo. Tem autores que consideram que, na realidade, a ação da evolução é mais ampla, pode atuar sobre classes. Sim, desde que uma mudança, por exemplo, uma mudança ambiental, pode afetar a fisiologia que não seja só de uma espécie, mas todo um grupo por exemplo, de animais que possam ter um ancestral em comum com certas características fisiológicas que eles têm mantido, e essa mudança ambiental não é mais compatível com aquela fisiologia. Não sei, pode ter sido o que aconteceu com os dinossauros. Agora, então, as tendências, de acordo com o nosso autor, as tendências atuais, em primeiro lugar, é considerar espécies como indivíduos. Existe a tendência a considerar a espécie como indivíduo, mesmo mantendo a espécie como uma classe dentro da classificação biológica, um nível hierárquico da classificação. Também é adotar essa postura pluralista que o uso
do conceito de espécie depende de referencial. Incorporar a dimensão histórica, e essa incorporação da dimensão histórica com base na filogenia. Considerar como reducionismo conceituar espécie apenas como aqueles seres bissexuados, ou seja, que tem aquele grupo que tem macho e fêmea determinado. E isso é considerado quase consensualmente como algo reducionista. E também reconhecer que o essencialismo e a disjunção entre nomenclatura biológica e a biologia comparativa prejudicaram justamente o debate por muito tempo. Por mais de um século foi prejudicado. Então, mais adiante nós vamos nos aprofundar sobre as questões da evolução, sobre uma série de problemas que acarretados pela teoria da evolução. Isso é assunto para próximas aulas, certo? E então muito nossa bibliografia, nossos aplicativos, nossos créditos. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e até a próxima aula.